Resumo das principais notícias políticas da semana. A Associação de Malafaia vai bancar manifestação de Bolsonaro, Lira e dúvida. O pastor Silas Malafaia, líder da Associação Vitória em Cristo, anunciou que vai financiar a manifestação em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, marcada para o dia 21 de fevereiro, em Brasília. Segundo Malafaia, o objetivo é mostrar que os evangélicos estão ao lado do governo e contra o comunismo e o globalismo. O pastor afirmou que vai disponibilizar 150 ônibus para levar os fiéis à capital federal. A manifestação também conta com o apoio de outros setores bolsonaristas, como caminhoneiros, ruralistas e militares da reserva. O presidente Bolsonaro confirmou que vai participar do ato, que deve ocorrer na esplanada dos ministérios. Ele disse que vai defender a liberdade, a democracia e o voto impresso. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PPAL, se mostrou reticente em relação à manifestação. Ele disse que não vai comparecer e que não vê motivos para tensionar o ambiente político. Lira afirmou que o Congresso está trabalhando em harmonia com o Executivo e o Judiciário, e que o foco deve ser a vacinação e a recuperação econômica do país. Moraes reforça que advogados não podem ser intermediários de investigados por golpe. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, reiterou que os advogados dos investigados no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos não podem atuar como intermediários entre eles e as autoridades. Moraes disse que essa prática configura obstrução de justiça e pode levar à prisão preventiva dos envolvidos. A decisão de Moraes foi motivada pelo pedido de habeas corpus do deputado federal Daniel Silveira, PSL-RJ, que está preso desde o dia 16 de fevereiro, após divulgar um vídeo com ofensas e ameaças aos ministros do STF. O ministro negou o pedido e manteve a prisão do parlamentar, que também é alvo de um processo de cassação na Câmara. Moraes também determinou que o deputado seja submetido a uma perícia psiquiátrica, para avaliar se ele sofre de algum transtorno mental que possa comprometer o seu discernimento. O ministro disse que o comportamento de Silveira é incompatível com o exercício do mandato eletivo. Juiz ordena que Trump e suas empresas paguem 1,7 bilhão de reais em caso de fraude civil. Um juiz de Nova York ordenou que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e suas empresas paguem cerca de 1,7 bilhão de reais em um caso de fraude civil movido pela Procuradora-Geral do Estado, Letitia James. O juiz Arthur Engoron disse que Trump e seus associados violaram as leis de caridade ao usarem a Fundação Trump para fins pessoais e políticos. O caso se refere ao uso indevido de 2,8 milhões de dólares arrecadados pela fundação em um evento beneficente para veteranos de guerra, em 2016, que teriam sido desviados para a campanha eleitoral de Trump. Além disso, a fundação teria feito doações ilegais a outras entidades e usado dinheiro para pagar dívidas e despesas pessoais. O juiz determinou que Trump devolva os 2,8 milhões de dólares, pague uma multa de 2 milhões de dólares e fique proibido de administrar qualquer organização sem fins lucrativos por 10 anos. As empresas de Trump também terão que pagar uma multa de 1,8 milhão de dólares e adotar medidas de transparência e fiscalização. Gabinete do Ódio faturou quase 100 mil reais com deputados do PL e do PP em 2023. O chamado Gabinete do Ódio, grupo de assessores ligados ao presidente Bolsonaro que são acusados de disseminar notícias falsas e ataques nas redes sociais, recebeu quase 100 mil reais de deputados federais do PL e do PP em 2023. Os dados foram obtidos pelo site ICL Notícias, que teve acesso às prestações de contas dos parlamentares. Segundo a reportagem, os deputados contrataram os serviços de comunicação digital de empresas que pertencem ou são administradas por integrantes do Gabinete do Ódio. Entre eles, estão Tércio Arnaud Tomás, José Matheus Salles Gomes e Matheus Matos Diniz, que são assessores especiais da Presidência da República. Os deputados que mais gastaram com essas empresas foram Luiz Lima, PLRJ, com 36 mil reais, e Carla Zambelli, PPSP, com 24 mil reais. Outros parlamentares que também contrataram os serviços foram Bia Kicis, PPDF, Carlos Jorge, PLRJ, Daniel Freitas, PLSC, e Felipe Barros, PLPR. Israel declara Lula como persona non grata.
O governo de Israel declarou o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como persona non grata, ou seja, uma pessoa indesejada no país. A medida foi tomada após Lula criticar a política externa de Israel e defender o direito dos palestinos à autodeterminação. Em uma entrevista ao jornal francês Le Monde, publicada no dia 18 de fevereiro, Lula disse que Israel é um estado de apartheid e que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu é um fanático. Ele também afirmou que o presidente Bolsonaro é um servil a Israel e que o Brasil deveria reconhecer o Estado da Palestina. O Ministério das Relações Exteriores de Israel emitiu uma nota repudiando as declarações de Lula e dizendo que elas são mentirosas, ofensivas e inaceitáveis. A nota também informou que Lula está proibido de entrar em Israel e que o governo israelense vai tomar medidas diplomáticas contra ele. A responsabilidade da Braskem no desastre. A Braskem, maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, é a principal responsável pelo desastre socioambiental que afetou milhares de moradores de 4 bairros de Maceió, em Alagoas. A empresa, que pertence ao grupo Odebrecht, extraiu salgema de forma irregular e provocou o afundamento do solo e o surgimento de rachaduras e fissuras nas casas e nas ruas. O caso foi revelado pela revista Tab, do portal UOL, que fez uma reportagem especial sobre o drama das famílias que tiveram que deixar suas casas e seus bens para trás, sem saber se vão receber uma indenização justa e se vão poder voltar um dia. A reportagem também mostrou como a Braskem tentou ocultar sua culpa e como o poder público foi omisso e conivente com a situação. Segundo a reportagem, a Braskem extraiu salgema de uma área que não tinha autorização e que ficava próxima a um aquífero, uma reserva subterrânea de água. A extração causou o esvaziamento das cavidades e o colapso das camadas de solo, gerando o fenômeno chamado de subsidência. A empresa sabia dos riscos desde 2008, mas continuou a operação até 2019, quando foi obrigada a parar por uma decisão judicial. A Braskem reconheceu sua responsabilidade pelo desastre em 2020, após um acordo com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública. A empresa se comprometeu a pagar 9,4 bilhões de reais em indenizações e reparos, mas o valor é considerado insuficiente pelos moradores e pelas entidades que os representam. Além disso, a Braskem ainda enfrenta processos criminais e ambientais na Justiça. O desastre da Braskem é considerado um dos maiores da história do Brasil, em termos de impacto social e ambiental. Mais de 40 mil pessoas foram afetadas e tiveram que ser removidas de suas casas. Muitas delas ainda vivem em hotéis ou em imóveis alugados pela empresa, sem perspectiva de retorno. O solo continua afundando e a água do aquífero está contaminada. A paisagem dos bairros mudou completamente, e o que era um lugar de vida e memória se tornou um cenário de abandono e destruição.